A escolha esquecida, o que Helena escondeu de si mesma. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! A noite havia caído cedo naquele dia, cobrindo a cidade com um manto espesso de sombras. Helena caminhava apressada pelas ruas quase vazias, sentindo o peso de uma presença invisível atrás de si. Tentou ignorar o frio na espinha e focar nos próprios passos, mas a sensação de ser observada era impossível de afastar. Ao dobrar a esquina, avistou a cafeteria onde costumava ir nos dias mais agitados. O cheiro de café fresco e a luz quente do ambiente pareciam um refúgio. Entrou e se acomodou em uma mesa próxima à janela, tentando recuperar o fôlego. Seu celular vibrava incessantemente dentro da bolsa. Relutante, o pegou e viu uma sequência de mensagens não lidas. Todas de Arthur. Precisamos falar. É urgente. Helena, não ignore isso. Eles já sabem. O coração dela acelerou. Não era a primeira vez que Arthur tentava contatá-la daquela forma, mas dessa vez havia algo diferente. O tom daquelas palavras parecia mais definitivo. Antes que pudesse reagir, uma garçonete deixou o envelope em sua mesa. Foi deixado para você. Helena olhou para o papel amarelado e dobrado de maneira cuidadosa. Nenhum nome, nenhum remetente. Suas mãos tremiam levemente ao abrir o envelope e retirar o bilhete. Eu sei o que você fez. Ela sentiu o ar faltar por um instante. Uma pressão crescente apertava seu peito, enquanto uma única pergunta martelava em sua mente. Quem sabia? Lá fora, sob o brilho pálido dos postes de luz, alguém a observava. Helena permaneceu imóvel por alguns segundos, encarando o bilhete entre os dedos. A caligrafia era firme, sem hesitações, como se quem o tivesse escrito soubesse exatamente o que estava fazendo. Ela olhou ao redor, tentando encontrar um rosto suspeito entre os clientes da cafeteria, mas ninguém parecia prestar atenção nela. Seu coração batia acelerado quando pegou o celular novamente. As mensagens de Arthur ainda estavam na tela, piscando como um alerta de perigo. Sem pensar muito, digitou rapidamente uma resposta. O que você quer dizer com "eles já sabem"? O telefone permaneceu mudo. Nenhuma resposta imediata. Era estranho. Arthur nunca demorava para responder. Uma inquietação crescia dentro dela. Guardou o bilhete no bolso do casaco, pegou a bolsa e saiu da cafeteria. O frio da rua a envolveu como um choque térmico, mas foi o que viu do outro lado da avenida que realmente a fez estremecer. Uma figura parada sob a luz fraca do poste. Não se movia, apenas a observava. Helena sentiu o instinto de correr, mas, antes que pudesse reagir, seu celular vibrou em sua mão. Era Arthur. Atendeu no mesmo instante. Onde você está? A voz dele soava baixa e urgente. Perto da cafeteria. Arthur, tem alguém me observando. Silêncio. Vá para um lugar movimentado. Agora. O quê? Wise, o que está acontecendo? Apenas me escute. Helena. Se te encontrarem antes de mim, não sei o que pode acontecer. O medo apertou seu estômago. Quando voltou a olhar para o outro lado da rua, a figura havia desaparecido. Ela começou a andar, aumentando o ritmo conforme a angústia crescia. Precisava encontrar Arthur. Precisava de respostas. Pegou um táxi e deu o endereço que ele havia lhe enviado. Durante o trajeto, manteve o olhar fixo na janela, atenta a qualquer coisa suspeita. A cidade parecia normal, mas nada parecia certo para ela. O carro parou em frente a um pequeno prédio antigo no centro da cidade. Helena hesitou antes de descer. O local parecia abandonado, janelas escuras, nenhuma movimentação. Respirou fundo e entrou. No corredor estreito, encontrou a porta indicada na mensagem. Antes de bater, ela se abriu. Arthur estava ali, com uma expressão carregada. Entra rápido. Ela entrou, sentindo o corpo rígido pela tensão. Agora pode me dizer o que está acontecendo? Ele fechou a porta e passou as mãos pelos cabelos. Tem muita coisa que eu não te contei.
Mas agora não temos mais tempo. Helena cruzou os braços. O bilhete. Quem escreveu aquilo? Arthur hesitou. Alguém que quer te calar. O silêncio entre eles foi pesado. Eu não fiz nada de errado, Arthur. Ele a olhou fixamente. Então por que estão te perseguindo? Ela não tinha resposta. Arthur abriu uma gaveta e puxou um pequeno envelope parecido com o que ela havia recebido. Você não é a única que recebeu isso. Helena pegou o papel com as mãos trêmulas. O bilhete dentro era curto. Você está na mira. O ar pareceu sumir de seus pulmões. Isso não faz sentido. Arthur se aproximou. Faz. Se você lembrar daquela noite. Helena estremeceu. O que tem aquela noite? Ele abaixou o tom de voz. Você realmente não se lembra do que aconteceu? A verdade era que Helena evitava pensar nisso, mas agora não parecia mais uma opção. No fundo da sua mente, havia algo que não queria ser lembrado. Algo que talvez explicasse tudo. A sensação de ser observada. Os bilhetes anônimos. Arthur agindo como se soubesse de um perigo iminente. Helena fechou os olhos por um instante. Talvez fosse hora de lembrar. O silêncio entre Helena e Arthur era denso, carregado de uma tensão que nenhum dos dois parecia pronto para quebrar. O bilhete ainda estava em suas mãos, os dedos pressionando o papel amarelado com mais força do que o necessário. A cabeça dela girava com perguntas sem respostas. Arthur passou a mão pelo rosto, claramente frustrado. Você precisa se lembrar, Helena. Aquela noite é a chave para tudo isso. Ela desviou o olhar. O que ele esperava que ela dissesse? Havia buracos na sua memória daquela noite, partes borradas que pareciam se dissolver sempre que tentava focar nelas. Eu não sei o que quer de mim. Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Eu me lembro de estar no bar, de você me ligando. Depois disso, tudo fica confuso. Arthur bateu com a mão na mesa, impaciente. Você não esqueceu. Está bloqueando. E precisa parar com isso antes que seja tarde. Helena engoliu em seco. Seu estômago revirava. Tudo nela gritava para fugir daquele assunto. Por que alguém me mandaria esses bilhetes? Ela perguntou, tentando mudar o rumo da conversa. Quem está me observando? Arthur suspirou e recostou-se na parede, cruzando os braços. Eu tenho uma ideia, mas você não vai gostar. Ela o encarou, esperando. Você nunca me contou o motivo real de ter ido embora naquela noite. Do bar. Você saiu sozinha. Alguém te seguiu. O coração de Helena martelava no peito. E como você sabe disso? Arthur desviou o olhar por um momento antes de responder. Porque eu vi. Helena sentiu um calafrio subir por sua espinha. O que você viu? Exatamente. Ele hesitou. Então puxou o celular do bolso e deslizou pelo rolo de fotos. Depois de alguns segundos, virou a tela para ela. A imagem era granulada, escura, mas dava para reconhecer sua própria silhueta, apressada, saindo do bar. Atrás dela, uma figura indistinta. Helena sentiu a garganta se fechar. Quem é essa pessoa? Arthur fechou a tela do celular. Se eu soubesse, já teríamos uma resposta. Mas eu acho que esse alguém quer que você se lembre. Um arrepio percorreu seu corpo. E se eu não quiser lembrar? Arthur a observou por um instante. Então talvez eles façam você lembrar da pior maneira possível. A ideia de que alguém a estivesse manipulando para recuperar memórias apagadas a enchia de pavor. Quem faria isso? E por quê? O celular dela vibrou em cima da mesa, fazendo seu coração pular. Olhou para a tela. Número desconhecido. Arthur viu o nome piscando e assentiu para que ela atendesse. Com hesitação, deslizou o dedo na tela. Alô? Por um momento, apenas o som de respiração do outro lado da linha. Então, uma voz masculina, fria e precisa. Lembra agora? O ar sumiu de seus pulmões. Ela olhou para Arthur, que estreitou os olhos, tentando ouvir algo do outro lado da ligação. A voz continuou. Vou te dar mais uma chance, mas precisa fazer sua parte. Helena engoliu seco. Quem é você?
A risada foi curta, sem humor. Isso não importa. Você já me conhece. Só precisa lembrar. Antes que pudesse responder, a ligação caiu. Arthur pegou o celular das mãos dela e olhou para a tela. Nenhum número registrado. Isso não foi uma simples ameaça. Eles querem te levar até algo. Helena sentiu um aperto no peito. E se eu nunca lembrar? Arthur se inclinou na direção dela, os olhos fixos nos seus. Então eles vão fazer questão de refrescar sua memória. A frase ficou pairando entre eles, enquanto a certeza de que estavam sendo vigiados se tornava cada vez mais impossível de ignorar. Helena respirou fundo. Não importava o quanto tentasse fugir. Seu passado estava voltando para assombrá-la. E, dessa vez, talvez não houvesse como escapar. O peso da ligação ainda pairava sobre Helena quando ela sentiu o primeiro arrepio na nuca. Era a sensação familiar de estar sendo observada. O ar no pequeno apartamento parecia mais denso, carregado de algo invisível. Arthur largou o celular sobre a mesa, cruzando os braços. Precisamos sair daqui. Helena hesitou. Para onde? Ele pegou uma mochila no canto do sofá e enfiou dentro alguns papéis, um caderno e um pequeno dispositivo eletrônico que ela não reconheceu. Para um lugar seguro. Eles já sabem onde você está. A ideia de sair correndo, fugir sem destino, a fez estremecer. Mas algo dentro dela dizia que Arthur estava certo. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo usual, mas Helena sentia que tudo estava diferente. Seu olhar varreu a rua enquanto seguiam pela calçada, atentos a qualquer movimentação suspeita. Arthur a levou para um estacionamento subterrâneo. Um carro preto os esperava. De quem é isso? Ele destravou as portas e entrou no banco do motorista. Não pergunte. Helena se acomodou ao lado dele, sentindo o coração pulsar forte. A viagem foi silenciosa, o rádio desligado, os olhos de Arthur grudados na estrada. Depois de alguns minutos, ele finalmente falou. Você se lembra do que aconteceu antes de sair do bar naquela noite? A pergunta fez prender a respiração. Eu já te disse. Não lembro. Arthur soltou um suspiro. Então vamos começar do começo. Você recebeu alguma mensagem estranha naquela noite. Alguém te abordou. Ela fechou os olhos, tentando pescar algo na névoa da memória. Fragmentos soltos surgiam e desapareciam como fumaça. O bar, a bebida, as luzes tremulantes. Uma sombra ao seu lado. Acho que alguém falou comigo, mas não sei quem. Arthur apertou o volante. Foi um homem? Sim, acho que sim. Você reconheceria a voz. Helena se encolheu no banco. Eu não sei. Ele não insistiu, mas a tensão no ar cresceu. Quando pararam diante de um prédio velho, na parte mais afastada da cidade, Helena sentiu o estômago revirar. Arthur desceu do carro primeiro, verificando os arredores antes de destravar a porta para ela. Subiram por uma escada estreita, o cheiro de madeira velha impregnado no ar. Quando entraram no apartamento escuro, ele acendeu uma luz fraca. Helena se virou para ele. O que é esse lugar? Um dos poucos em que ninguém deveria nos encontrar. Ela não se sentiu convencida. Arthur puxou uma cadeira e sentou-se diante dela, o olhar firme. Precisamos resolver isso agora. Se eles querem que você lembre, vamos fazer isso antes que eles decidam usar métodos mais extremos. Helena engoliu em seco. Como? Ele puxou da mochila o caderno que havia guardado antes. Aqui tem algumas anotações sobre aquela noite. Fiz o que pude para reconstruir os acontecimentos. Ela pegou o caderno com mãos trêmulas e começou a folhear. Datas, horários, nomes que não reconhecia. Então, na última página, viu uma foto impressa. Seu sangue gelou. Era uma imagem dela mesma no bar, mas não estava sozinha. Ao seu lado, um homem, o rosto desfocado, mas a silhueta inconfundível. Quem tirou essa foto? Arthur ficou em silêncio por um instante. Eu encontrei no seu celular. A respiração dela falhou. Mas eu não me lembro de ter tirado. Ele assentiu. Alguém queria que você a visse.
O silêncio entre eles foi cortado por um barulho do lado de fora. Passos pesados na escada. Arthur apagou a luz e fez um sinal para que ela ficasse quieta. Os passos pararam em frente à porta. Um toque suave na madeira. Helena? O sussurro veio do outro lado. A voz. Familiar. O coração dela martelava contra o peito. Arthur pegou algo dentro da mochila. Um objeto metálico brilhou na penumbra. O toque se repetiu. Eu sei que você está aí. Helena não conseguia se mexer. Então, a maçaneta girou. Arthur se levantou num pulo. A porta começou a se abrir lentamente. Helena prendeu a respiração. Dessa vez, não havia mais para onde correr. A porta se abriu lentamente, rangendo no silêncio pesado do apartamento escuro. Helena prendeu a respiração, sentindo seu corpo paralisar. Arthur estava ao seu lado, rígido, segurando algo que ela não conseguia ver direito na penumbra. A figura que apareceu no vão da porta permaneceu imóvel. Apenas a silhueta era visível contra a fraca luz do corredor. Helena, a voz masculina chamou novamente. O coração dela disparou. Conhecia aquele tom. Uma lembrança distante ecoou em sua mente, como um fio solto que de repente puxava a algo maior. Arthur não hesitou. Levantou-se rapidamente, puxando Helena para trás. Quem é você? Sua voz saiu firme, mas com um tom de ameaça. A figura deu um passo à frente, deixando finalmente o rosto à mostra. Era Daniel. O choque fez Helena soltar o ar que nem percebera estar segurando. Daniel piscou, como se também estivesse surpreso ao vê-la ali. O que está acontecendo? Ele perguntou, olhando dos dois para o apartamento escuro. Por que estão escondidos? Arthur continuou bloqueando o caminho. Como nos encontrou? Daniel hesitou. Eu recebi uma mensagem. Helena sentiu o chão se abrir sob seus pés. Que tipo de mensagem? Ele puxou o celular do bolso e mostrou a tela para ela. A mensagem era curta. Se quiser respostas, encontre Helena. Helena sentiu o arrepio percorrer sua espinha. Arthur estreitou os olhos. De quem veio isso? Daniel balançou a cabeça. Número desconhecido. Mas essa não é a questão. A pergunta é: o que diabos está acontecendo? Arthur olhou para Helena, como se esperasse que ela decidisse o que fazer. Ela respirou fundo e assentiu. Arthur fechou a porta atrás deles, trancando-a. Você quer respostas? Nós também. Mas nada disso faz sentido ainda. Daniel sentou-se no sofá, parecendo confuso. Por que eu recebi isso? O que tem a ver comigo? Helena observou o rosto dele, procurando algo que a ajudasse a lembrar. Você estava lá naquela noite. Daniel franziu a testa. No bar? Sim. Mas saí antes de vocês. Arthur cruzou os braços. Tem certeza disso? Daniel pareceu hesitar. Quer dizer, eu achei que sim. O silêncio se instalou. Helena sentiu um aperto no peito. Algo estava faltando. Um detalhe perdido entre memórias fragmentadas. O que você lembra? Arthur pressionou. Daniel coçou a nuca. Lembro de estar bebendo com vocês. Depois fui ao banheiro. Quando voltei, você já não estava lá? Helena. Ela trocou um olhar com Arthur. E depois... Daniel suspirou. Eu ia embora, mas vi você saindo apressada. O coração dela disparou. E então... Ele passou a língua nos lábios, parecendo desconfortável. Você estava falando com alguém. O apartamento mergulhou em um silêncio cortante. Helena sentiu um arrepio subir pela nuca. Quem? Daniel hesitou. Eu não consegui ver o rosto da pessoa. Mas parecia um homem. E você não parecia confortável. A respiração dela ficou curta. Arthur pegou o celular novamente e abriu a foto que havia encontrado. Era ele. Daniel olhou a imagem. Seus olhos se arregalaram levemente. Sim, acho que sim. Helena sentiu um calafrio. Você ouviu alguma coisa? Daniel apertou os olhos, tentando buscar a memória. Algumas palavras soltas, algo sobre tempo, e... Ele parou.
Arthur se inclinou. E o quê? Daniel engoliu em seco. E algo sobre escolher logo. Helena sentiu as pernas falharem. Aquilo despertou algo. Um fragmento de memória emergiu como um relâmpago. Uma voz sussurrando no seu ouvido. Você precisa escolher agora. Ela se agarrou à beirada da mesa para não cair. Arthur segurou seu braço. O que foi? Os olhos dela estavam arregalados. Eu acho que estou começando a lembrar. O silêncio pesou sobre o apartamento. Daniel parecia inquieto. Arthur manteve o olhar firme nela. Então precisamos ir até o fim com isso. Helena sabia que ele estava certo. A verdade estava mais próxima do que nunca. Mas ela não sabia se queria realmente descobrir o que havia por trás daquela noite. E quem estava por trás dela. Helena sentia o peso da revelação se instalar em seu peito. As palavras de Daniel ecoavam em sua mente, puxando fios soltos de memórias desconexas. Você precisa escolher agora. O que aquilo significava? E, mais importante, o que aconteceria se lembrasse completamente? Arthur observava atentamente cada reação dela. Sua expressão era séria, os olhos avaliando cada microexpressão no rosto dela. Você disse que está começando a lembrar. O que exatamente veio à sua mente? Helena fechou os olhos por um instante, tentando puxar aquele fragmento de volta. Eu estava no bar. A música estava alta. Me lembro de alguém se aproximando de mim. Ela fez uma pausa, o peito subindo e descendo de maneira irregular. Eu não conseguia ver o rosto dessa pessoa, mas a voz era grave, direta. Me pediu para escolher. Daniel e Arthur trocaram um olhar rápido. Escolher o quê? Daniel perguntou, a voz tensa. Helena balançou a cabeça. Isso eu ainda não sei. Arthur passou a mão pelo rosto, claramente irritado. Então precisamos te ajudar a lembrar. A ideia fez Helena sentir um frio na espinha. E se for algo que eu não queira lembrar? Arthur se inclinou na direção dela. Não lembrar não te protege. Só te deixa mais vulnerável. Ela desviou o olhar. Daniel mexeu no celular, roçando o polegar sobre a tela. Se a mensagem que recebi foi para me trazer até você, significa que alguém quer que a gente descubra isso juntos. Arthur bufou. Ou que caíamos numa armadilha. O silêncio se instalou no apartamento. Helena sentiu um impulso repentino. Precisamos voltar ao bar. Arthur estreitou os olhos. Você quer mesmo fazer isso? Daniel franziu o senho. Não sei se é uma boa ideia. Se alguém está nos guiando, pode ser exatamente o que esperam que façamos. Helena respirou fundo. Mas é o único lugar onde tudo começou. Arthur soltou um suspiro resignado. Então vamos. Mas com cuidado. O trajeto até o bar foi tenso. Cada farol vermelho parecia durar mais tempo que o normal. Cada carro ao lado parecia suspeito. Helena observava as ruas pela janela, sentindo um nó apertado em seu estômago. Ao chegarem, o local estava menos movimentado do que da última vez. A iluminação neon piscava suavemente, refletindo nos vidros. Helena hesitou antes de entrar. Algo dentro dela gritava que cruzar aquela porta mudaria tudo. Arthur entrou primeiro, seguido por Daniel. A música ambiente preenchia o espaço de maneira suave. O barman olhou para ele sem muito interesse. Helena percorreu o ambiente com os olhos. Algumas mesas estavam ocupadas, mas nada parecia particularmente suspeito. Ela se dirigiu ao balcão, o coração acelerado. Você estava trabalhando na noite de 3 semanas atrás? Perguntou ao barman. O homem a encarou por um momento antes de assentir. Sim. Por quê? Helena trocou um olhar rápido com Arthur e Daniel antes de continuar. Você lembra de mim? O barman inclinou a cabeça, avaliando-a. Sim. Você veio com alguns amigos, mas saiu mais cedo. O ar ficou pesado. Eu estava com alguém? O homem franziu a testa. Sim. Um cara. Mas vocês não pareciam exatamente amigos. O estômago dela revirou. Arthur se adiantou. Você lembra como ele era? O barman coçou a barba. Moreno,
alto, jaqueta preta. Não falava muito. Parecia tenso. Helena sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Ele deixou algo para mim? O barman hesitou. Na verdade, sim. O silêncio ficou denso ao redor deles. O homem abaixou-se atrás do balcão e puxou um envelope. Ele disse que você voltaria para buscar isso. Helena pegou o papel com as mãos trêmulas. O envelope estava fechado com um selo de cera vermelha. Arthur e Daniel se aproximaram, atentos. Ela abriu. Dentro, havia uma única folha com uma mensagem curta. Agora que voltou, já sabe o que fazer. O sangue de Helena gelou. Arthur leu as palavras e cerrou os punhos. Daniel passou a mão pelos cabelos. Isso não pode ser coincidência. Helena sentiu a respiração pesada. Eles sabiam que eu voltaria. Arthur olhou ao redor. Então significa que podem estar nos observando agora mesmo. A tensão tomou conta do ambiente. Helena olhou para a entrada do bar, sentindo o arrepio subir pela espinha. Ela sabia. Aquilo estava longe de acabar. O papel nas mãos de Helena parecia mais pesado do que realmente era. As palavras dançavam diante dos seus olhos, impregnadas de um significado que ela ainda não conseguia decifrar completamente. Agora que voltou, já sabe o que fazer. Arthur passou os olhos pelo bar, seu corpo tenso como um fio prestes a se romper. Daniel parecia inquieto, roçando os dedos no próprio joelho enquanto tentava assimilar tudo. Eles sabiam que você viria. Arthur murmurou, a voz grave. Helena sentia o peso daquelas palavras. Sua volta não fora um acidente, nem uma decisão inteiramente sua. Algo a puxara de volta. O barman limpava um copo atrás do balcão, indiferente à atmosfera carregada que os envolvia. Helena respirou fundo, dobrando o papel com cuidado antes de enfiá-lo no bolso. Se eles esperavam que eu viesse, então também espero o meu próximo passo. Arthur inclinou a cabeça. E qual é? Ela não soube responder. Apenas sabia que aquele jogo não terminaria ali. Daniel se recostou na cadeira, cruzando os braços. Alguém está brincando com você. Quer que siga um roteiro. Helena fechou os olhos por um instante. As memórias começavam a se organizar em sua mente como peças de um quebra-cabeça, mas faltavam fragmentos. Eu preciso lembrar. Tudo. Arthur trocou um olhar rápido com Daniel antes de falar. Então temos que ir até o fim. Saíram do bar cautelosos. O ar frio da noite parecia carregado de eletricidade. Helena não conseguiu evitar a sensação de que estavam sendo observados. Daniel olhou ao redor, inquieto. Se querem que você faça alguma coisa, significa que ainda falta algo. Arthur concordou. Precisamos descobrir o que. Helena puxou o celular do bolso. Nenhuma nova mensagem. Nenhuma ligação. Mas a sensação de perseguição continuava. Decidiram voltar ao apartamento. Precisavam de um plano. Ao chegarem, Arthur trancou a porta e fechou as cortinas. Helena pegou o bilhete e colocou-o sobre a mesa. O que significa, já sabe o que fazer. Daniel passou a mão pelo queixo. Talvez algo que você tenha feito naquela noite e esqueceu. Arthur pegou o caderno de anotações. Precisamos reconstruir tudo. Minuto a minuto. Helena tentou puxar a lembrança completa. O bar. A bebida. O homem de jaqueta preta. O sussurro. A escolha. Seu coração acelerou. Eu saí do bar com ele. Daniel se inclinou para a frente. E depois, ela franziu a testa, sentindo a névoa na mente se dissipar. Ele me levou até um beco. Estava nervoso. Arthur fechou os olhos por um instante. Você lembra o que ele disse? Helena sentiu um calafrio. Ele me entregou algo. Os três ficaram em silêncio. Daniel foi o primeiro a falar. O quê? Ela esfregou as têmporas, tentando visualizar. Um envelope. Ele me disse para guardá-lo e esperar instruções. Arthur ficou tenso. Onde está esse envelope? O pânico começou a crescer dentro dela. Eu não sei. Daniel se levantou, começando a andar de um lado para o outro. Se era tão importante,
Você deve ter deixado em algum lugar seguro. Helena fechou os olhos. O apartamento. Seu antigo apartamento. Abriu os olhos subitamente. Acho que ainda está no meu antigo apartamento. Arthur pegou as chaves. Então vamos buscar. Daniel não parecia convencido. E se for uma armadilha? Arthur deu de ombros. Não temos escolha. Saíram do apartamento às pressas. O trajeto foi silencioso, o carro deslizando pela cidade iluminada por postes distantes. Helena sentia o peito apertado. Algo dentro dela dizia que estavam perto demais da verdade. Ao chegarem ao prédio, tudo parecia normal. Mas Helena sabia que nada era normal naquela noite. Subiram as escadas com cautela. Ela destrancou a porta. O apartamento estava do jeito que havia deixado. Mas algo estava errado. Arthur percebeu primeiro. Alguém esteve aqui. Daniel assentiu. Recentemente, Helena foi até o armário, sentindo o coração martelar. Abriu a última gaveta. Seus dedos deslizaram até o fundo falso. O envelope estava lá, mas havia algo mais. Um bilhete, com uma única frase. Agora não há mais volta. Ela soube, naquele momento, que tudo estava prestes a mudar, e que a verdade estava cada vez mais próxima. O envelope parecia mais pesado do que deveria. Helena o segurava com firmeza, sentindo os dedos formigarem. O bilhete dentro da gaveta, com a frase enigmática, apenas aumentava sua inquietação. Agora não há mais volta. Arthur e Daniel estavam em alerta, analisando o pequeno apartamento como se esperassem que algo saltasse das sombras. A tensão era palpável. Helena sentou-se no sofá e abriu o envelope. Dentro, havia um conjunto de fotografias em preto e branco. Seu coração acelerou ao reconhecer as imagens. A primeira mostrava ela mesma, saindo do bar naquela noite. A segunda, um beco escuro, com a silhueta de um homem de jaqueta preta. A terceira, suas próprias mãos segurando algo que parecia um pequeno pendrive. Ela virou a última foto. Havia uma única palavra escrita atrás, em letras firmes. Lembre-se. O ar ao seu redor pareceu se fechar. Arthur pegou a foto do pendrive e a virou para Daniel. Você já viu isso antes? Daniel analisou a imagem. Parece um modelo antigo. Mas o que tinha nele? Helena pressionou a testa com as pontas dos dedos, tentando puxar a memória. Eu não sei. Se ele me entregou isso. Tinha algo importante lá dentro. Arthur cruzou os braços. E onde está agora? A pergunta fez um frio subir pela espinha de Helena. Ela não tinha ideia. O envelope não continha mais nada. O objeto da foto havia desaparecido. Daniel praguejou baixo. Se alguém já esteve aqui, pode ter levado. Arthur caminhou até a janela e espiou a rua. Precisamos descobrir quem. Helena sentiu a ansiedade crescer. E rápido. Se essa coisa era tão importante, quem a pegou já pode estar agindo. O som de passos no corredor do prédio fez com que os três se virassem ao mesmo tempo. Arthur sacou algo do bolso, um pequeno canivete prateado. Os passos pararam do lado de fora da porta. O silêncio se estendeu por longos segundos. Então, um envelope foi deslizado por baixo da porta. Arthur se aproximou lentamente e o pegou. Sem hesitar, abriu. Dentro, um papel dobrado. A mensagem era curta. Tempo esgotado. Helena sentiu o sangue gelar. Daniel foi até a porta e a abriu de supetão. O corredor estava vazio. Arthur fechou os olhos, respirando fundo. Seja quem for, não está brincando. Helena apertou o envelope entre os dedos, tentando controlar a respiração. Então precisamos entender o que estamos enfrentando. Daniel pegou o celular e começou a digitar rapidamente. Vou tentar rastrear de onde veio a mensagem que recebi. Arthur assentiu. E eu vou descobrir mais sobre esse pendrive. Helena olhou para as fotografias espalhadas sobre a mesa. Algo dentro dela dizia que a resposta estava bem na sua frente. Mas o que aconteceria quando finalmente entendesse a verdade? E se fosse tarde demais?
Helena sentia a respiração pesada enquanto encarava as fotografias espalhadas à sua frente. A mensagem no papel ainda queimava em sua mente. Tempo esgotado. Arthur segurava o bilhete com firmeza, os olhos analisando cada palavra como se pudesse arrancar delas uma resposta oculta. Daniel mexia no celular, tentando rastrear a origem da mensagem que receberá anteriormente. O silêncio dentro do pequeno apartamento era sufocante. Se o pendrive foi levado, isso significa que alguém sabe exatamente do que estamos atrás, Arthur murmurou, ainda segurando o papel entre os dedos. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Was quem? E por quê? Daniel balançou a cabeça, frustrado. O número que me enviou a mensagem é mascarado. A pessoa por trás disso sabe o que está fazendo. Arthur jogou o bilhete sobre a mesa e passou as mãos pelos cabelos. Então temos que nos antecipar. Precisamos descobrir o que havia naquele pendrive antes que seja tarde demais. Helena fechou os olhos por um instante. Sua mente pulsava com flashes de memórias desconexas. A voz do homem no beco. O toque frio do objeto em suas mãos. O peso da decisão que sentia naquela noite. E então, como um raio cortando o nevoeiro, um nome veio à sua mente. Ela abriu os olhos subitamente. Eu sei quem pode nos ajudar. Arthur e Daniel se viraram para ela ao mesmo tempo. Quem? Daniel perguntou. Helena mordeu o lábio inferior antes de responder. Lucas. Arthur franziu a testa. Quem é esse? Helena respirou fundo. Um programador. Trabalha no submundo da tecnologia. Se alguém pode rastrear um dispositivo como esse, é ele. Daniel se levantou de imediato. Então não temos tempo a perder. A viagem até o endereço de Lucas foi silenciosa. A cidade estava mergulhada na escuridão da madrugada, as ruas praticamente desertas. O prédio em que Lucas morava era pequeno e discreto. Helena bateu 3 vezes na porta, um código que ele reconheceria. O tempo pareceu se arrastar até que a maçaneta girou. Lucas apareceu, os olhos semicerrados, claramente incomodado por ser acordado àquela hora. O que diabos? Helena, ela não perdeu tempo. Precisamos da sua ajuda. Ele coçou os olhos e abriu espaço para que entrassem. Se é tão urgente, falem logo. Helena respirou fundo. Alguém me entregou um pendrive na noite em que tudo começou. Agora ele sumiu. E precisamos descobrir o que havia nele antes que seja tarde demais. Lucas arqueou uma sobrancelha. Você tem alguma cópia do conteúdo? Arthur jogou as fotografias sobre a mesa. Apenas essas imagens. O programador analisou cada uma delas, franzindo a testa. Esse modelo de pendrive é antigo, mas não impossível de rastrear. Se foi conectado em algum dispositivo recentemente, posso tentar localizar. Helena sentiu o coração acelerar. Pode fazer isso agora. Lucas pegou seu laptop e começou a digitar. O tempo passou devagar. Cada minuto parecia um peso sob os ombros de Helena. Então, Lucas parou repentinamente e olhou para a tela com uma expressão séria. Eu tenho um possível local. Arthur se aproximou. Onde? Lucas virou o laptop para que todos vissem. Na tela, um endereço piscava. Um galpão abandonado nos arredores da cidade. Helena sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Se o pendrive está lá, então eles também estão. Daniel cerrou os punhos. E se essa for nossa única chance de resolver isso? Arthur pegou as chaves do carro. Então vamos terminar o que começamos. A viagem até o galpão foi tensa. O ar estava carregado de expectativa. Ao chegarem, o lugar parecia deserto. As luzes dos postes tremeluziam, lançando sombra sob o asfalto rachado. Arthur sacou um canivete do bolso. Mantenham-se atentos. Helena respirou fundo e seguiu à frente. A porta do galpão estava entreaberta. Lá dentro, um espaço escuro e silencioso. Até que uma voz ecoou. Demoraram. Helena congelou. Do outro lado do galpão, um homem saiu das sombras. Jaqueta preta. Olhos frios. Era ele. O homem que lhe entregará o pendrive naquela noite.
Arthur e Daniel ficaram tensos ao seu lado. Helena deu um passo à frente. O que você quer de mim? O homem sorriu de lado. Quero que termine o que começou. O coração dela bateu forte. Eu não lembro. Os olhos dele brilharam no escuro. Então eu vou te ajudar. Ele puxou algo do bolso. Um celular. A tela acendeu. Um vídeo começou a rodar. E então, Helena viu. Aquela noite, ela, no beco, recebendo o pendrive. O homem falando algo que agora podia ouvir claramente. Se isso cair nas mãos erradas, muita gente vai morrer. E então, a última cena. Ela mesma jogando o pendrive em um bueiro. O choque a atingiu como um golpe. Arthur e Daniel olharam para ela, incrédulos. Você escondeu isso de nós esse tempo todo. Daniel murmurou. Helena sentiu o peso da verdade se instalar em seu peito. Eu não lembrava. O homem guardou o celular no bolso e deu um passo à frente. Agora que sabe, tem duas opções. Arthur cerrou os punhos. Que opções? O estranho sorriu. Ou recupera o pendrive antes que alguém mais o faça, ou lidamos com as consequências. O silêncio caiu como uma bomba no galpão. Helena soube, naquele momento, que sua escolha naquela noite não havia sido o fim da história. Era apenas o começo.